Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos mergulhar em um dos movimentos mais influentes do século XX, o Partido das Panteras Negras, nos Estados Unidos. A luta pelos direitos civis não foi uma jornada simples ou linear. Ao longo das décadas de 1960 e 1970, as Panteras Negras se transformaram em um símbolo de resistência não só por conta da brutalidade policial, mas também contra a opressão racial e a economia que assolava a comunidade negra. Esse movimento, fundado aí por jovens afro-americanos, revolucionou a maneira como as pessoas enxergavam a luta por igualdade. A luta não era apenas uma questão de direitos básicos, mas de dignidade, orgulho racial e justiça social. Hoje vamos explorar as raízes desse movimento e seus ideais, sua influência nas comunidades negras americanas e como a sua atuação ressoou para além dos Estados Unidos, inclusive aqui no Brasil. Vamos entender o contexto histórico que levou à formação do grupo e o impacto das suas ações no cenário social e político americano, e principalmente o legado que o Partido dos Panteras Negras deixou para os movimentos negros até os dias de hoje. Então, a partir do estudo desse movimento, também conseguiremos traçar paralelos com a resistência negra no Brasil, especialmente durante a ditadura civil-militar, com o Movimento Negro Unificado, o MNU, atingiu uma linha de luta semelhante. Veremos aí a resistência aqui no Brasil, que, influenciada pelos ideais, pela prática dos Panteras, conectados às demandas por igualdade, justiça e dignidade de ambos os lados do continente, então, prepare-se para uma aula repleta de história, política e, o mais importante, o entendimento de que a luta por direitos é constante e continua a reverberar nas sociedades de hoje. Então vamos começar? E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor aqui do Parabólica. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os Panteras Negras. Não o herói da Marvel, Pantera Negra, mas tem relação sim, porque a criação do Stan Lee, o Pantera Negra, ele é inspirado sim, inclusive numa época muito próxima desse movimento, desse partido que a gente vai falar, que é o Partido dos Panteras Negras, ou originalmente chamado de Partido dos Panteras Negras para Autodefesa, um partido que não é necessariamente institucional, tá? Significa que não é um partido formal que disputa eleições. Tá? Apesar de muitos movimentos depois se transformarem em partidos formais, institucionais, não é o caso aqui que a gente está falando. A gente está falando de um partido enquanto movimento criado no ano de 1966 nos Estados Unidos, que tinha uma atuação principalmente na cidade de Oakland, na Califórnia, em Nova York também. Acho bem interessante falar sobre isso. E por que eu estou falando isso sobre os Panteras Negras? Porque a gente tem que entender o contexto histórico para entender o que é o Partido dos Panteras Negras, que é um movimento negro, um movimento de luta por direitos, certo? Ontem, hoje é terça-feira, na segunda-feira, eu vou deixar o card aqui para vocês, eu fiz um vídeo aqui falando sobre a Guerra de Secessão Americana, onde talvez a principal pauta de debates na Guerra de Secessão de 1861 a 1865 era a escravidão. O Sul, os Estados Confederados do Sul, defendiam a escravidão dos afrodescendentes. E o Norte não. O Norte acabou vencendo a Guerra de Secessão. A escravidão nos Estados Unidos foi abolida, mas isso não significa que nós estamos agora vivendo uma democracia racial, nem no Brasil
nem nos Estados Unidos, né? Por exemplo, aqui no Brasil, fazendo uma referência, um parênteses rápido, Gilberto Freire e outros antropólogos lá dos anos 20, 30 e 40 diziam que vivíamos, né, uma democracia onde a miscigenação ela é maravilhosa e aquela coisa toda. Então todos se respeitam. Não, isso é um mito para a gente, é um mito lá nos Estados Unidos também, porque a escravidão acaba formalmente, mas a discriminação ela se mantém, o preconceito se mantém. Então, após a Guerra de Secessão, principalmente estados do sul dos Estados Unidos criaram várias leis que eram leis discriminatórias, leis de segregação racial, que identificavam que os negros eles eram um perigo para a sociedade branca, para os costumes brancos. Então os negros tinham que viver em seus guetos, né, em bairros. Por exemplo, nós tínhamos filas, é interessante porque tem imagens disso, filas de bebedouros para negros e brancos nas escolas. O cinema também era segregado, a fila dos negros, a fila dos brancos. Acho interessante falar também que o esporte mais tradicional dos Estados Unidos, se eu não me engano, é o mais popular, apesar de ter muita gente que acha que não, é o beisebol. O beisebol vem desde o século XIX, conquistando o coração dos americanos em vários pontos, né? Os Estados Unidos tem vários esportes, mas como é o mais antigo, né, dos Estados Unidos, se eu não me engano, você tinha jogadores negros, você tinha jogadores brancos. Acho que no começo era dividido em liga de negros e liga de brancos, mas aí você tem, que é famoso nos Estados Unidos, as figurinhas, os cards dos jogadores. E os cards dos jogadores negros, eles nunca eram comprados por meninos brancos. Então, os meninos negros, eles acabavam tendo seus grandes exemplos nos jogadores de beisebol negros. E os meninos brancos, eles só nos jogadores brancos mesmo, de fato. O que é a segregação? Como não existe uma democracia racial, não existe isso no Brasil e nem nos Estados Unidos. E aí o tempo vai passando, a gente chega já no século XX, né? Isso aí a gente começa no século XIX, final da Guerra de Secessão. Chega no século XX, essa segregação continua, com vários estados onde os negros não tinham direito à participação política, e a violência policial contra a população negra era gigantesca. Ainda é. No Brasil, nos Estados Unidos, em boa parte de vários países onde a gente tem um passado muito parecido nesse sentido. A população negra sofria muito com a violência policial e eles não eram julgados como deveriam ser quando ocorria um crime. Então você tinha todo esse problema. A gente vai ter, sim, né, de fato, não é o assunto desse vídeo, mas a gente vai ter nos anos 60, ele atuando no mesmo contexto, o Martin Luther King lutando por direitos sociais, o Malcolm X ou o Malcolm X, como vocês quiserem chamar. Você tem esportistas também, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais. Então a situação era muito complicada para a população negra, sabe? E o que vai acontecer? O Partido dos Panteras Negras, né, para a autodefesa, então é um partido que surgiu discutindo todas essas coisas que a gente está falando, discutindo toda a segregação que existia, a segregação que existia dentro do exército americano, por exemplo, na Guerra do Vietnã, na Segunda Guerra Mundial e na Guerra do Vietnã. Os soldados, né, os combatentes afro-americanos, né, que é o termo que a gente usa muito, eles eram totalmente zombados, eles eram discriminados pelos combatentes brancos. Então você tem todo esse processo acontecendo. O Partido dos Panteras Negras, ele surgiu para poder discutir essas questões, discutir e combater essas mazelas sociais nos Estados Unidos. Surgiu em 1966. E o que é interessante falar? A atuação dos Panteras Negras era uma atuação bem interessante, porque a principal prática deles era o monitoramento de policiais brancos pelas ruas das cidades. Os Panteras Negras, eles andavam armados e sempre pelas ruas da cidade fazendo como se fosse uma vigia, né? Uma vigia civil, uma vigília civil pelas ruas das cidades, monitorando os policiais brancos em caso de violência contra a população negra, uma violência injusta contra a população negra. Então você tem vários casos de conflitos entre policiais brancos contra membros dos Panteras Negras no meio da rua mesmo, né?
Então essa é uma parte da prática deles, mas eles também tinham como prática o trabalho social. Eles também serviam, né? Eles programavam, se organizavam, tá calor pra caramba, cafés da manhã em instituições onde você tinha muitos negros, em escolas, por exemplo, onde você tem a maior parte dos alunos, dos estudantes negros, cafés da manhã gratuitos, e eles também faziam intervenções de discussões em clínicas de saúde, clínicas médicas de saúde pública, para poder debater com a população negra o que está acontecendo no momento, né, naquele contexto histórico. E o Partido dos Panteras Negras, que é interessante também falar para vocês, ele se aliou, né, à famosa cultura aí do Black Power, né, que eu acho interessante, que seria o poder negro. Então o símbolo da cultura do Black Power, que é muito bacana, é mostrar a representatividade. A ideia é mostrar a representatividade, que o negro não está abaixo do branco, ele não pode ter menores condições, ele precisa estar em igualdade de condições, né? Lutar contra as mazelas sociais, e aí o símbolo é sempre o punho cerrado, né, erguido, seja o esquerdo ou seja o direito. E essa cultura, ela ultrapassou as fronteiras dos Estados Unidos. A gente teve no caso das Olimpíadas de 68, né, na Cidade do México, os atletas do atletismo, agora eu esqueci o nome deles, mas eu deixo aí para vocês aí na descrição, eles erguendo o punho, né, na descrição não, na legenda, erguendo o punho na vitória do atletismo, se eu não me engano foram 100 metros rasos, e ultrapassou o limite também, como eu falei para vocês, das fronteiras do país, dos Estados Unidos, a cultura Black Power da representatividade. Por exemplo, no Brasil, o jogador de futebol Reinaldo, né, do Atlético Mineiro, ele erguia o punho também quando ele fazia gol. E o Eusébio, em Portugal também, que é considerado talvez um dos maiores jogadores do mundo, também ergueu o punho para mostrar toda essa representatividade. E a situação dentro do esporte também era, como eu falo para vocês, era uma situação de discriminação, de segregação. Para vocês terem noção, não que esteja ligado aos Panteras Negras, mas acho legal a gente trazer esses exemplos. O Cassius Clay, ou Muhammad Ali, né, que ele se converteu ao islamismo, boxeador, né, talvez o maior boxeador da história do mundo, né, dos Estados Unidos, do mundo, faleceu recentemente. Quando ele havia ganhado a medalha de ouro nas Olimpíadas de 1960, se eu não me engano, ele foi almoçar, né, nos Estados Unidos, depois com a sua medalha, foi almoçar, e aí era um restaurante que não aceitava negros. E falaram para ele que o restaurante não aceitava negros, mas por conta dele ter ganhado a medalha pelos Estados Unidos, eles iam abrir uma exceção para ele aquela noite. E ele, com muita honra, ele negou entrar no restaurante. Acho que, se eu não me engano, ele pegou a medalha dele e jogou longe, jogou no Rio, se eu não me engano. Então, para vocês verem como que a situação era muito complicada. Então, os Panteras Negras, eles vêm justamente para acabar, combater essa discriminação, e principalmente os atos violentos, né? Agora vamos falar da ideologia dos Panteras Negras. Apesar de ter muitos membros dos Panteras Negras que eles combatiam única e exclusivamente, não seria o certo dizer, mas eles focavam mais no combate à violência, o Partido dos Panteras Negras, eles tinham uma prática, uma ideologia, né, uma teoria fundamentada no marxismo. Lembrando que a gente está vivendo o contexto da Guerra Fria naquele período, e aí eles se aliam muito mais ao marxismo, né? O marxismo soviético, muitas vezes os movimentos marxistas que estão acontecendo, inclusive na África, que estão acontecendo, inclusive os Panteras Negras, eles também, né? Eles acabam tendo filiais, por exemplo, no Reino Unido, em alguns países da África, eles conseguem ter algumas filiais também, justamente para combater países na África onde a segregação também está rolando solta, tá? Com a colonização, né? O neocolonialismo, o imperialismo dos países europeus, principalmente o britânico. E aí eles têm essa fundamentação marxista, e eles têm lá as suas teses, as teses que definem o que é ser o Partido dos Panteras Negras, os pontos que eles defendem. Então são aí os 10 pontos, né? Os 10 pontos de defesa do Partido dos Panteras Negras. Eu vou ler para vocês
eu coloquei aqui, né, eu copiei esses 10 pontos, eu vou ler um trechinho dos 10 pontos de cada ponto para vocês, talvez eu não leia na íntegra, mas eu deixo na descrição para vocês procurarem, então eu deixo aqui um arquivo na descrição para vocês baixarem e lerem se quiserem saber mais. Ele é muito maior do que isso que eu vou ler, porque são as teses do partido mesmo, né? Mas eu vou ler aqui o programa dos 10 pontos, que são os pontos principais, tá? O que eles querem, os objetivos. Ponto 1, tá? Isso eu não vou deixar aqui nas legendas, mas vocês podem procurar. Vou ler. Queremos liberdade, queremos o poder para determinar o destino de nossa comunidade negra. Ponto 2, queremos pleno emprego para a nossa população. Vamos lá. Ponto 3, queremos um fim do assalto capitalista sobre nossa comunidade negra. Tá aí a crítica ao capitalismo, né? Ponto 4. Queremos habitações decentes, confortáveis para o abrigo de seres humanos. Reparem que ultrapassa, inclusive, a questão racial. Quando eles falam seres humanos, eles estão falando de seres humanos que sofrem desigualdade. Olha só que interessante. 5. Queremos educação para a nossa população que expõe a verdadeira natureza desta sociedade americana decadente. Queremos uma educação que nos ensine nossa verdadeira história e o nosso papel na sociedade dos dias de hoje. Ponto 6. Queremos todos os homens negros isentos do serviço militar. Inclusive, o que é um ponto interessante, que o Muhammad Ali, ele recusou o serviço militar, porque no período quando ele era jovem, ele já era boxeador, estava rolando a Guerra do Vietnã, que começou em 55 e foi até 75. O Muhammad Ali, ele desertou, ele recusou o serviço militar, porque ele falou que eu não posso, frases do próprio Muhammad Ali, ele não poderia ir para a Guerra do Vietnã, um negro americano ir para a Guerra do Vietnã, batalhar na Guerra do Vietnã contra os seus semelhantes. Olha só, pessoas que estão lá, é o que ele dizia, né? 7. Queremos um fim imediato da brutalidade policial e assassinato dos negros. Olha só, né, que eu falei para vocês. 8. Queremos liberdade para todos os homens negros detidos nos presídios federais, estaduais, das comarcas e municipais. O que eu falei para vocês, que a população carcerária de negros é maior e muitas vezes injustamente, né? Vamos lá. 9. Queremos que todas as pessoas negras, quando levadas a julgamento, sejam julgadas em uma corte formada por um júri de pessoas com as mesmas condições sociais e etárias, ou por pessoas de sua comunidade negra, tal como definido pela Constituição dos Estados Unidos da América, ser julgados pelos pares, pelos semelhantes. E 10. Queremos terras, pão, habitação, educação, vestimentas, justiça e paz. Então são esses os 10 pontos principais defendidos aí pela tese, pela resolução dos Panteras Negras. O Partido dos Panteras Negras durou até 1982, mas ele ainda tem influência grande até hoje. Vou dar exemplos para vocês. Em 2013, se eu não me engano, quando a Beyoncé, né, a cantora magnífica, né, artista pop Beyoncé, ela cantou na final do Super Bowl nos Estados Unidos e ela fez referências daquela apresentação aos Panteras Negras. E aí isso causou um estardalhaço, né? Porque o preconceito ainda é muito grande com a população negra, né? E também, aí eu já não lembro se foi em 2008, 2009, 2010, que estava tendo vários ataques, vários conflitos na Inglaterra, em Tottenham, na Inglaterra. Eu não sei se vocês lembram disso. Se eu achar isso, eu vou colocar aqui na descrição para vocês verem, ou no card aqui, melhor, o vídeo. De que a população negra estava depredando o patrimônio lá em Tottenham, na Inglaterra, né? Porque havia um menino negro que foi brutalmente assassinado, acho que por policiais brancos, e aí os jornais começaram a acusar os negros, falando que eles são terroristas. E eu lembro que entrevistaram um senhor na rua negro, perguntando se ele era, deixa eu ver meu tempo aqui, se ele era favorável a isso, e ele falou que era. A jornalista ficou louca, ele falou que era, ele falou assim que os negros estão sendo assassinados, estão sendo violentados, e a população, não é que ele era a favor da violência, mas ele era a favor de dar uma resposta, de mostrar o que estava acontecendo. A jornalista tratou ele mal pra caramba,
e no final descobriram que ele foi um Pantera Negra britânico, que ele foi um combatente inglês, inclusive, né? Aí trataram ele com respeito, pediram desculpas para ele. Gente, foi muito legal estar aqui com vocês, falar desse tema que é necessário e muito importante, né? Bem interessante. Se vocês não conheciam os Panteras Negras, os 10 pontos aí dos Panteras Negras, né? Eu aconselho vocês a darem uma lida. É sempre importante a gente ver, porque tem muito reflexo até hoje, certo? Deixa aí nos comentários, curte esse vídeo se você ainda não curtiu. Deixa aí nos comentários também os seus comentários, suas sugestões, críticas construtivas, sempre com muito respeito. E eu vou ficando por aqui. Enorme beijo. Fui! Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Nesse vídeo irei falar sobre a história do movimento negro no Brasil, em comemoração ao Dia da Consciência Negra. O movimento negro começou a surgir no Brasil durante o período da escravidão. Para defender-se das violências e injustiças praticadas pelos seus senhores, os negros escravizados se uniram para buscar formas de resistência. Ao longo dos anos, o movimento negro se fortaleceu e foi responsável por diversas conquistas desta comunidade, que por séculos foi injustiçada e cujos reflexos das políticas escravocratas ainda estão visíveis na sociedade atual. Lembrando que o vídeo será apenas informativo, portanto não colocarei minha opinião em momento algum, somente farei uma explanação de fatos relacionados à história do movimento negro. Além disso, esse vídeo é apenas um recorte, então, infelizmente, diversas personalidades e eventos ficarão de fora, por isso recomendo checar a descrição para maior profundidade. Peço também para quem curtir a proposta do canal divulgar o vídeo, estamos quase na meta de 2.000 inscritos. O movimento negro no Brasil surge de forma precária e clandestina durante o período escravagista. Grandes personalidades se insurgiram contra o sistema e impulsionaram esse movimento. Dentre eles, um dos mais conhecidos é Zumbi dos Palmares, que era líder do Quilombo dos Palmares e vai ganhar um vídeo próprio no canal. Os escravizados utilizavam-se da quilombagem, que se baseava na fuga para os quilombos, além de outros tipos de protestos. O bandoleirismo também era usado, consistia na guerrilha contra povoados e viajantes na ideia de se rebelar contra a escravidão. O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo de Palmares, situado entre os estados de Alagoas e Pernambuco, na região nordeste do Brasil. Zumbi foi morto em 1695. Atualmente, existe uma série de estudos que procuram reconstruir a biografia desse importante personagem da resistência à escravidão brasileira. Como movimento emancipacionista, a quilombagem antecede muito o movimento liberal abolicionista, que enquanto proposta política somente começou a difundir-se no fim do século XIX, quando o escravagismo já entrava em crise. Nesse aspecto, a maioria dos movimentos quilombas não dispunha de meios para resistir longo tempo ao aparelho repressor do Estado, embora tenham existido exceções, como o próprio Quilombo de Palmares, que durou quase um século. A quilombagem foi um movimento de rebeldia permanente organizado e dirigido pelos próprios escravos, que se verificou durante boa parte do escravagismo brasileiro em todo o território nacional. O movimento foi uma força de desgaste significativa ao sistema escravagista, danificando suas bases em níveis econômicos, sociais e militares, influenciando para que o trabalho escravo entrasse em crise e fosse substituído pelo trabalho livre. A Teresa de Benguela, rainha do Quilombo de Quariterê, também é destacada como outra grande personalidade do movimento negro. Ela liderou a luta de seu quilombo contra os soldados portugueses durante o século XVIII. Após ter tido seu exército derrotado, Teresa de Benguela foi morta e decapitada com a cabeça exposta em praça pública. No dia 21 de julho, data de sua morte, é celebrado o Dia da Mulher Negra no Brasil. Na Conjuração Baiana de 1798, os objetivos dos
rebelados eram muito mais radicais em comparação com a Inconfidência Mineira. Os baianos tinham proposta de libertação dos escravos, tendo em vista que entre seus dirigentes e participantes contavam-se negros e pardos, bem como outros grupos oprimidos e discriminados na sociedade colonial da Bahia. Outra notável manifestação da resistência negra no Brasil foi a Revolta dos Mares, iniciada em janeiro de 1835 em Salvador. A revolta envolveu cerca de 1.500 negros, liderados por Manuel Calafate, Aprígio, Pai Inácio e outros, com o objetivo de libertar seus companheiros islâmicos e matar brancos e mulatos considerados traidores. Nos últimos anos do regime escravista, com o movimento abolicionista ganhando força, destaca-se a atuação do ex-escravo Luiz Gama, que conseguiu, em tribunais, libertar entre 500 a 1.000 escravos. As causas eram diversas, muitas envolviam negros que podiam pagar cartas de alforria ou que haviam entrado em território nacional após a proibição do tráfico negreiro em 1850. Luiz Gama também ganhou notoriedade por defender que, ao matar seu senhor, o escravo agia em legítima defesa. Durante o fim do século XIX, surgiram movimentos abolicionistas de caráter mais liberal, com um de seus principais expoentes, André Rebouças. Abolicionista e amigo da família imperial, foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira contra a Escravidão. A princesa Isabel causou escândalo quando dançou com André Rebouças nos bailes da corte, deixando clara sua posição abolicionista. Outro fundador dessa sociedade foi o farmacêutico José do Patrocínio, que fazia a redação de jornais onde defendia ardosamente o fim da escravidão. Com a organização pró-abolicionista, eles realizavam comícios políticos e arrecadavam dinheiro para alforias, além de facilitarem fugas de escravos. Assim, o movimento liberal abolicionista ganhava cada vez mais força, desenvolvendo a ideia de fim da escravidão e comércio de escravos. Como resultado, foi assinado pela princesa Isabel em 13 de maio de 1888 a Lei Áurea, encerrando o longo período escravagista brasileiro. Contudo, a população negra inicia um novo desafio: a luta contra o preconceito e a desigualdade. Tendo como principais centros de mobilização as cidades de Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, os movimentos sociais afro-brasileiros começaram a trilhar novos caminhos a partir de meados de 1910, numa tentativa de lutar pela cidadania recém-adquirida e evoluir para organizações de âmbito nacional. A primeira grande manifestação nesse sentido é o fortalecimento da imprensa negra. A partir do final do século XIX, circulavam jornais e revistas voltados aos negros. Os periódicos foram fundados por associações dos mais diversos tipos, desde carnavalescas até literárias. As publicações começaram com o intuito de discutir a vida da população negra em geral e promover assuntos interessantes para a comunidade. Uma personalidade importante para o movimento negro dessa época foi Nilo Peçanha, considerado o primeiro presidente afrodescendente do Brasil, assumindo o cargo após a morte de Afonso Pena, em 1909. É importante lembrar que naquela época os vice-presidentes também eram votados pelos eleitores, de forma independente. Apesar de seu governo ter durado somente um ano, durante seu mandato, Nilo Peçanha criou o Ministério da Agricultura, Comércio e Indústria, o Serviço de Proteção aos Índios, e inaugurou a primeira escola de ensino técnico do Brasil. No começo do século XX, grupos negros se incorporaram a diversos movimentos populares, particularmente de base messiânica, como o de Canudos e o do Caldeirão. Tiveram ainda participação destacada na Revolta da Chibata, em 1910, fomentada pelo marinheiro negro João Cândido. Através dessa revolta, Cândido conseguiu fazer com que a Marinha de Guerra do Brasil deixasse de aplicar a pena de açoite aos marujos, que em sua maioria eram negros. A Revolta da Chibata foi praticamente o último ato de rebelião negra organizado e armado ocorrido no Brasil. A partir daí, os grupos negros passaram a buscar formas alternativas de resistência, especificamente de forma mais pacífica. Ao longo dos anos 30 se desenvolve um dos mais interessantes movimentos afro-brasileiros de caráter nacional, a Frente Negra Brasileira. Fundada em setembro de 1931, contava com milhares de associados e simpatizantes, tendo uma atuação na luta contra a discriminação racial, tendo sido responsável pela inclusão de negros na Força Pública de São Paulo. Depois dos êxitos obtidos, a FNB resolveu construir-se como um partido político, dando entrada na Justiça Eleitoral em 1936. Contudo, a vida da FNB, enquanto partido, foi curta.
Em 1937, com a decretação do Estado Novo por Getúlio Vargas, todos os partidos políticos foram declarados ilegais e dissolvidos. Então, até a redemocratização de 1945, os movimentos sociais negros tiveram de recuar para suas formas tradicionais de resistência cultural. A partir da década de 50, os movimentos sociais negros iniciaram um lento ciclo de rearticulação, cujo marco é a fundação, em dezembro de 1954, da Associação Cultural do Negro. Surgida como um movimento de reivindicação ideológica, a ACN promovia uma assistência aos membros, montando departamentos como o de cultura e esporte. Já na década de 60, a caminhada dos grupos no Brasil ganha novas influências e referências, como o movimento de direitos civis nos Estados Unidos e a luta africana contra a segregação racial e libertação de colônias. Destacam-se personalidades como Rosa Parks, Martin Luther King, Nelson Mandela e Abdias Nascimento, assim como influências advindas do movimento conhecido como Black is Beautiful. Contudo, com o golpe militar de 1964, a ditadura militar brasileira inviabilizou todas as manifestações de cunho racial, indo na contramão do avanço internacional. Os militares transformaram o mito da democracia racial em peça-chave da sua propaganda, taxando os militantes pró-movimento negro como impatrióticos, racistas e imitadores baratos dos ativistas estadunidenses que lutavam pelos seus direitos civis. No início da década de 1970, no Rio de Janeiro, o ator e diretor dramaturgo maranhense Ubirajara Fidalgo levava a militância negra aos palcos, através de uma série de peças teatrais de temática afro-brasileira, com o seu Teatro Profissional do Negro, aonde abordava abertamente o racismo e o preconceito racial, trazendo à tona, pela primeira vez, debates com o público sobre a questão racial brasileira. Em 1975, é fundado no Rio de Janeiro o Instituto de Pesquisa e Cultura Negra, organização de relevância no quadro do movimento social negro, e cuja manutenção devia-se à contribuição de centenas de sócios. Com o início da força da ideia de redemocratização durante as décadas de 70 e 80, vários grupos foram formados com o intuito de unir os jovens negros e denunciar o preconceito. Protestos e atos públicos das mais diversas formas passaram a ser realizados, chamando a atenção da população e governo para o problema social. O movimento negro ressurgiu com força, mais especificamente, no dia 7 de julho de 1978, quando ocorreu um ato público organizado em São Paulo contra a discriminação sofrida por 4 jovens negros no Clube de Regatas Tietê, que deu origem ao Movimento Negro Unificado. A data, posteriormente, ficaria conhecida como Dia Nacional da Luta contra o Racismo. O movimento trouxe debates sobre a discriminação racial, culminando na criação, em 1984, do primeiro órgão público voltado para o apoio dos movimentos sociais afro-brasileiros, o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. Essa iniciativa também criminalizou a discriminação racial, presente na Constituição Brasileira de 1988. Nos anos seguintes, registraram-se avanços nas lutas institucionais dos movimentos afro-brasileiros contra o racismo e mesmo também numa maior ascensão por parte da sociedade na discussão dessa temática. A Marcha Zumbi, realizada em Brasília em 1995, contou com a presença de 30 mil pessoas, despertando a necessidade de políticas públicas destinadas aos negros, como forma compensatória e a inclusão nos campos socioeducativos. Com dados alarmantes do IBGE, um decreto do presidente FHC instituiu o grupo de trabalho interministerial para a valorização da população negra. Porém, a instauração de medidas práticas pró-inclusão só passaram a realmente serem realizadas após a Conferência Mundial contra o Racismo, ocorrida em Durban, África do Sul, no ano de 2001. A partir desse momento, o governo brasileiro passou a ter interesse em demonstrar o cumprimento de resoluções determinadas internacionalmente pelos órgãos de direitos humanos. Assim, principalmente durante o governo Lula, são criados programas de cotas raciais, iniciativas estaduais e municipais e, em 2003, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial da Presidência da República, bem como a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. Durante o governo de Dilma Rousseff, em 2011, foi criado o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, na ideia de celebrar e relembrar a luta dos negros contra a opressão no Brasil, elegendo a figura de Zumbi como um símbolo da luta e resistência dos negros escravizados no Brasil, bem como da luta por direitos que os afro-brasileiros reivindicavam.
Assim, o 13 de maio, data em que ocorreu a abolição da escravatura, foi deixado de lado, tendo em vista que muitos consideravam que ele representava uma falsa liberdade, uma vez que, após a Lei Áurea, os negros foram entregues à própria sorte e ficaram sem nenhum tipo de assistência do poder público. Contudo, existem negros que não se aliam com essas posturas, como é o caso do vereador de São Paulo, Fernando Holliday, que deseja revogar o Dia da Consciência Negra. No século XXI, o movimento negro se baseia na questão do combate ao racismo, bem como outras discussões como o preconceito à mulher negra, ao homossexual negro e à trans negra. Além disso, surgem novas discussões, como a apropriação cultural, o embranquecimento e a cristianização de tradições afro-brasileiras, como a capoeira e o acarajé, que fazem os movimentos negros continuarem alertas para suas demandas. Outra discussão importante é o genocídio da população negra, especialmente os jovens, que são alvo constante da força policial brasileira. Novas lideranças intelectuais têm surgido como resultado das leis de cotas, como Djalma Ribeiro, Nubia Moreira e a vereadora carioca Marielle Franco, brutalmente assassinada por causa de suas lutas políticas, se tornando uma mártir do movimento negro e feminista. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica, só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor se inscreva no canal e deixe um like. No mais é isso, valeu! Para encerrar a nossa aula de hoje, vamos refletir sobre o impacto duradouro dos movimentos que discutimos, tanto do Partido dos Panteras Negras, nos Estados Unidos, quanto no movimento negro unificado no Brasil. Foram respostas diretas à opressão e à violência e à exclusão sofrida pela população negra em seus respectivos países. Esse movimento não apenas denunciaram o racismo estrutural, mas também contribuíram de formas de resistências que ecoaram até hoje. Os Panteras Negras nos mostram que a luta pela dignidade e por iniciativas concretas de apoio às comunidades mais vulneráveis, como programas de alimentação e saúde. No Brasil, o MNU trouxe à tona a questão racial, desafiando o mito da democracia racial e expondo as desigualdades que muitos tentaram ignorar. E que podemos aprender com essas histórias o que a resistência não apenas é uma ocorrência de opressão, mas uma construção contínua de consciência e solidariedade. E também a ação. Movimentos como esses pavimentaram os caminhos para muitas das conquistas de direitos que temos até hoje, e suas lutas que nos lembram que a busca pela igualdade é um processo constante. Portanto, ao encerrarmos essa aula, quero que vocês levem a importância de entender a história como uma ferramenta de transformação. Movimentos como os Panteras Negras e o MNU são provas que a organização e o conhecimento e a ação coletiva têm poder de mudanças e realidades. E a luta por uma sociedade mais justa e igualitária contínua, assim como os legados que esses movimentos deixaram para as gerações futuras. Então, muito obrigado pela participação de todos. Um abraço, até a próxima aula e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Eu sou a voz que não se cala na opressão. História escondida, agora é revolução. De Oakland a São Paulo, o grito é igual. Panteras Negras, MNU, sempre na moral. Bob Seale e Milton deram o primeiro passo. Aqui no Brasil o povo negro é aço. Movimento unificado, na rua em ação.
contra a ditadura e o mito da inclusão. Levanta a bandeira, a luta é constante. Do gueto ao palácio, a voz é cortante. Panteras, MM, nu, somos resistência. No rap, no tambor, é com a consciência. E negra, orgulho sem pedir permissão. Se Malcolm foi o fogo, Ângela é visão. Racismo é a brasa, mas a luta é chama. Pra cada jovem preto que na esquina clama. O sistema nos quer, na prisão ou no chão, mas a nossa resposta é revolução. Café da manhã, clínica comunitária, autossuficiência, isso é luta diária. Levanta a bandeira, a luta é constante. Do gueto ao palácio, a voz é cortante. Panteras, MM, nu, somos resistência. No rap, no tambor, é com a consciência. Negra, orgulho sem pedir permissão. Se Malcolm foi o fogo, Ângela é visão. Racismo é a brasa, mas a luta é chama. Pra cada jovem preto que na esquina clama. O sistema nos quer, na prisão ou no chão, mas a nossa resposta é revolução. Café da manhã, clínica comunitária, autossuficiência, isso é luta diária. Levanta a bandeira, a luta é constante. Do gueto ao palácio, a voz é cortante. Panteras, MM, nu, somos resistência. No rap, no tambor, é com a consciência. Mares, a Zumbi, o sangue derramou. Nosso povo resiste, nunca se calou. A educação que querem é mentira contada, mas nós trazemos a verdade libertada. Do quilombo à favela, resistimos em pé. Contra o racismo gritamos, nós também é fé. Panteras nos deram o exemplo de ação. Aqui é periferia, mas com consciência em mão. Levanta a bandeira, a luta é constante. Do gueto ao palácio, a voz é cortante. Panteras, MM, nu, somos resistência. No rap, no tambor, é com a consciência. Somos herdeiros de Malcolm, de Zumbi e Mandela. Caminhamos firmes, não mais na cela. O futuro é preto, a cor da nação. Panteras e MM, juntos nessa missão. Na rima eu levanto, na batida eu vou. Pra cada negro e negra a esperança ecoou. A luta não para, a história é nossa. Rap de resistência, a corrente é grossa. Levanta a bandeira, a luta é constante. Do gueto ao palácio, a voz é cortante. Panteras, MM, nu, somos resistência. No rap, no tambor, é com a consciência. Somos herdeiros de Malcolm, de Zumbi e Mandela. Caminhamos firmes, não mais na cela. O futuro é preto, a cor da nação. Panteras, MM, nu, juntos nessa missão. Na rima eu levanto, na batida eu vou. Pra cada negro e negra a esperança ecoou. A luta não para.